É muito perturbador quando a gente vê casos como esse, de pessoas que desaparecem assim, sem qualquer vestígio, sem deixar rastro, a gente não sabe o que aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero trazer na minha análise. E essa mensagem é muito importante porque se tem pouca informação a respeito desse assunto. Como tratar famílias que lidam com pessoas desaparecidas? Para a gente visualizar como funciona esse processo, você precisa entender como essas pessoas se sentem. E é agora que eu vou explanar esse assunto para você. As famílias dos desaparecidos muitas vezes não têm fatos para esclarecer se seu ente querido está vivo ou não. E se de fato esse ente querido não está vivo, não se sabe aonde os restos podem estar localizados. E essa perda é chamada de perda ambígua. E aqueles que sofrem com isso geralmente resistirão à mudança e eles continuarão a esperar que a pessoa desaparecida vai voltar. A perda ambígua é uma perda obscura, ela não tem uma verificação oficial de vida ou morte e, portanto, não há nenhum fechamento. E ela ocorre quando uma pessoa está desaparecida sem nenhuma clareza sobre sua ausência ou presença. A perda ambígua é um tipo de perda muito estressante porque não há uma prova de finalidade. Então é uma situação que uma pessoa está fisicamente ausente, mas mantida psicologicamente presente porque o seu status de morto ou vivo permanece intricado. Sem prova de um fim, os membros restantes da família ficam compreensivelmente confusos e previsivelmente discordam sobre o destino do seu ente querido desaparecido, porque alguns continuam com a esperança do retorno e já outros percebem aquele ente como claramente não vivo. E o segundo tipo de perda ambígua é psicológica. É uma pessoa que fisicamente está presente, mas ausente psicologicamente, devido a algum fator cognitivo ou emocional em paridade. E exemplos de perda psicológica ambígua são a demência decorrente de doença ou lesão cerebral, vício, doença mental, crônica e a dor congelada. E a dor congelada nada mais é quando a preocupação com uma pessoa perdida é tão forte que o indivíduo não é mais disponível cognitivamente e emocionalmente para a família e amigos restantes. Psicologicamente, a cognição é bloqueada pela ambiguidade e pela falta de informação. Nessas circunstâncias, as decisões são colocadas em espera e os processos de enfrentamento e luto são paralisados. Sociologicamente, a perda ambígua rompe a estrutura e a função de uma família. Então, quando uma pessoa está desaparecida, os membros da família ficam confusos sobre quem está dentro ou fora e quem faz o que para que a família funcione no dia a dia. Então, quem vai cumprir o papel maternal depois que a mãe desaparece num acidente misterioso? Quem vai ganhar a renda da família depois que o pai parte num acidente terrível? Sem contar as outras circunstâncias. Eu ainda sou casado? Será que eu sou viúvo ou eu sou viúva? Há uma pressão psicológica muito grande que decorre dentro do emocional dessas pessoas que se veem presas nessas circunstâncias. E infelizmente, quando não há um corpo para que haja um enterro, parece que há um efeito traumatizante universal. E isso tem raízes psicológicas e sociológicas muito graves. Primeiro, porque quando as pessoas não são capazes de ver com seus próprios olhos a física transformação no corpo de um ente querido, elas são menos propensas a aceitar a perda como permanente. E em segundo lugar, sem ver o corpo ou os restos mortais, os membros da família se sentem culpados. Então o efeito é imobilizador. O terceiro fator é que, sem ser capaz de usar sua própria vontade para honrar e dispor do corpo, culturalmente as pessoas se sentem desamparadas e traídas, porque sem um corpo para enterrar, a comunidade não reconhece aquela perda. Portanto, não há um apoio para confortar a família dos desaparecidos. Normalmente, esse apoio vem através do costume cultural, de ritos religiosos que são realizados, através de todo o processo que envolve o funeral e o enterro. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de disciplinas que podem ser necessárias para trabalhar com pessoas que sofrem de perda ambígua. Em muitos casos, as crianças não são informadas do porquê, por exemplo, a tia está assumindo aquele papel de mãe, por que o pai está muito calado. Então, o certo é se perguntar se a família está sofrendo abertamente ou está cada um no seu canto escondido, porque normalmente os relatos que a gente ouve, que recebemos de membros de família, de pessoas desaparecidas, é que o apego ele é muito confuso, pois as pessoas não sabem mais como se relacionar com esse ente querido, porque não há reciprocidade. Então esses indivíduos ficam confusos e frustrados em níveis elevados, é um sobe e desce. E a maneira para começar a tratar, às vezes você que tem alguém na sua família que vivencia uma situação como essa, de alguém que saiu e
nunca mais voltou, é entender que o que você está experimentando é a perda ambígua. E isso precisa ser nomeado, porque quando você nomeia o estressor, o processo efetivamente começa. E o primeiro passo do processo é enfrentar a circunstância. E questões começam a ficar mais claras, porque esse experimento, ele te faz entender que não é sua culpa o que está acontecendo. E você pode promover reuniões com a sua família. Claro que pode haver desacordos, conflitos, mas é importante as famílias ouvirem uns aos outros, porque vai haver várias percepções diferentes. E essas percepções, elas podem sim ser normalizadas. E tá tudo bem se uma parte dos entes queridos não enxerga a circunstância da mesma maneira que você. Cada um tem o seu ponto de vista e tem o seu olhar. Também não é certo desencorajar eventos e celebrações familiares que normalmente são rompidos quando uma família está passando por uma situação como essa. E muitas vezes as pessoas, os indivíduos, eles têm dificuldade para tocar nesse assunto. E nas reuniões de família que devem acontecer para tratar essas questões, para que os choros sejam colocados para fora, nas reuniões algumas pessoas vão falar mais e outras pessoas vão ouvir mais. E a fase mais importante nesse processo é chegar na maestria. Porque a maestria é definida como a capacidade de ter um controle sobre a própria vida. E os polos extremos da maestria são o perfeccionismo, que é a pessoa que acredita que se pode controlar tudo, e a passividade, o indivíduo que acredita que não tem controle sobre nada. E essa diretriz diz a respeito da necessidade de reconstruir a própria identidade dos indivíduos que estão passando por esse momento, porque eles acabam preenchendo os papéis que ficaram desocupados por conta da pessoa que desapareceu. E estas pessoas, estas famílias, sejam quais forem, precisam ser encorajadas a refletir quem eles são agora que o ente querido desapareceu. E nessa jornada eles vão chegar a um lugar da estrada onde vão perceber que a esperança não se concentra no que está faltando, mas em quem ficou, quem permanece e quem ainda está do seu lado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu espero que você tenha aproveitado essa mensagem. Passa pra frente, principalmente esse final, que eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir. E eu espero que esse conteúdo realmente faça diferença na sua vida. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Conheça outra série Na Mira dos Cães. Eu tenho certeza que você não está esperando, que você vai assistir, você vai ficar surpreso. Me siga lá no Instagram, no Bom Perfil. Adquira meu livro, conheça meu trabalho, Perfeito Estranho, que tem uma abordagem psicoterapêutica que aborda sobre heranças geracionais, daquilo que a gente herda, que passamos para frente. E esse livro é um suspense muito legal, tem uma sequência de reviravoltas absurda e eu tenho certeza que você vai aprender enquanto é entretido. A gente se vê no próximo vídeo, estou te esperando, estou te aguardando. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até a próxima, pessoal!